Saudações, amigos da Rádio Galera, tá começando mais um Galera News e hoje a gente vai falar do Campeonato Gaúcho, sobre o início da temporada, porque a gente teve os primeiros jogos da primeira rodada ontem à noite. A gente vai falar também do mercado de transferências. No caso do Inter, a gente tem pelo menos o anúncio de 2 atletas, mais a lesão do Bruno Gomes e mais os atletas que a gente sabe que estão para chegar. No caso do Grêmio, a gente tem não anúncio oficial, mas praticamente já a confirmação do Thiago Volpi como substituto do Marquezin, e aí tem uma lista de reforços que o Grêmio precisa trazer, inclusive com algumas pistas ali que o Quinteiros deu ontem depois do jogo. Então todos esses assuntos a gente vai abordar aqui no Galera News a partir de agora, depois da vinheta. Então toca a vinheta. Então a gente está começando esse Galera News, mas antes de trazer ali as notícias, as informações para vocês, vou te pedir para te curtir o nosso vídeo, dá um like aqui, isso ajuda bastante o canal, já compartilha também esse vídeo para todos os teus amigos, manda naquele grupo do WhatsApp, manda para os amigos nas redes sociais, faz um post, um story ali, espalha a palavra, que é muito importante para a gente, e faz crescer o canal, faz crescer, dá uma valorizada no trabalho, é sempre muito legal. Vamos lá? Dá essa força pra gente? Combinado? Boa! Então agora vamos falar um pouquinho de Campeonato Gaúcho. Ontem começou a primeira rodada, Grêmio e Internacional jogaram, praticamente todos os times jogaram. E deixa eu passar então os resultados dessa primeira rodada do Campeonato Estadual para vocês. A gente tem o São Luís de Juí vencendo em casa o Avenida por 2-1. A gente tem o Guarani de Bagé, que recebeu ontem o Internacional e ficaram no 2-2, o resultado do jogo. Em Caxias do Sul, o Juventude venceu por 2-0 o Ipiranga. Já em Porto Alegre, aqui no Passo da Areia, o Zequinha, o São José, empatou com o Pelotas em 1-1. Lá no Bento Freitas, em Pelotas, o Brasil recebeu o Grêmio e ficou no 0-0. E hoje, às 19 horas, vai ter o último jogo dessa primeira rodada do Campeonato Estadual. Tem a estreia do Monson na primeira divisão. Ele vai jogar contra o Caxias às 19 horas. Então, fechando aí a primeira rodada do Campeonato Gaúcho. Inter e Grêmio empataram na noite de ontem. O jogo do Inter foi mais cedo, foi às 19, do Grêmio foi um pouquinho mais tarde, às 22, mas ambos os jogos tiveram algumas coisas em comum. Como a primeira rodada do Campeonato Estadual ela acontece cerca de 15 dias, mais ou menos, em torno de 15 dias depois do início dos trabalhos do ano, não seria nenhum exagero dizer que o Campeonato Gaúcho começa bem no meio do período de pré-temporada da dupla Grenal. Nesse período, normalmente, os times estão finalizando o processo de condicionamento físico e começam recém a fazer aquele trabalho técnico, tático e de trabalhar o ritmo do elenco. E normalmente, depois que esse trabalho é feito, quando fecha um mês de trabalho de pré-temporada, é que antigamente, né, a gente começava a ter os primeiros jogos, e mesmo nos primeiros jogos os jogadores sentiam muito a questão da perna pesada, enfim, aquela coisa toda que tem no início do ano, nas primeiras 3, 4 partidas. E esse processo está atropelado, né, com o calendário do jeito que a gente está em todos os anos, especialmente nesse 2025, então esse processo aí está totalmente atropelado. Então o rendimento das equipes ontem, da dupla Grenal, foi muito baixo e foi dentro da expectativa. Acho que ninguém que tem um pouquinho de noção de como é que funciona a engrenagem ali do processo de montagem das equipes do futebol tinha expectativa de que fosse ver uma grande partida no jogo de ontem. A gente já sabia que o que os caras demonstraram ontem era mais ou menos o que a gente já esperava. Acho que a grande diferença é que algumas questões pontuais elas começam a ficar muito nítidas para que se trabalhe uma melhora. Vou dar um exemplo, começar pelo Inter, tá? A gente tem o Grêmio também para citar, mas vamos começar pelo Inter. O sistema defensivo do Inter, já nas últimas rodadas do Brasileiro do ano passado, e nos amistosos de pré-temporada, e na partida de ontem, eles demonstraram alguns momentos em que os jogadores parecem estar meio desligados, assim, parece que dá um tilt na defesa, eles desligam por um período, e aí o Internacional acaba tomando alguns gols que em outros momentos não tomava. Então, mesmo num período de pré-temporada onde os atletas não estão no seu melhor fisicamente, algumas questões pontuais elas se sobressaem
e aí já fica o sinalzinho de alerta para corrigir isso mais para frente. Claro que a gente tem que dar o desconto, além de toda essa questão física, o Internacional tem uma série de desfalques, né, uma quantidade gigantesca de jogadores que estão fora por N questões, inclusive por lesão, então não dá para esperar muito além do que a gente viu ontem, e eu acho que não dá para esperar muito além do que a gente viu ontem para os próximos 2, 3 jogos. Acho que, claro, com uma melhora, né, gradual, mas não vai fugir muito do que a gente viu ontem. Né? Acho que lá pela 5ª rodada que a gente vai começar a ver os clubes com um desempenho mais parecido, mais próximo do que a gente acredita que eles possam render. Né? Isso vale para o Grêmio também. Acho que a grande questão para o time do Grêmio, no jogo de ontem, no empate de 0-0 com o Brasil, é que a gente viu um sistema defensivo mais organizado. O Grêmio não tomou gol ontem, que já é uma grande coisa. O Grêmio sofre muitos gols nos últimos 2 anos. Ontem o Grêmio não levou gol nenhum, já é um sinal de melhora, vamos colocar assim. E a gente viu mais organização tática no time do Grêmio, menos boleiragem e mais organização. Isso é muito bom, isso é alguma coisa ali do treinador já aparecendo. Claro, é muito cedo ainda para dizer qualquer coisa, como eu falei antes, vamos precisar de mais rodadas, mas é um bom indicativo. Né? Claro que nenhuma das duas equipes, nem Inter nem Grêmio, queriam ter empatado ontem, todo mundo queria ter vencido, mas acho que dadas as condições, acho que foi mais ou menos dentro da expectativa. E agora vamos falar um pouquinho sobre mercado de transferências. O Inter anunciou ontem 2 reforços para essa temporada. O primeiro deles é o Kaique Rocha, zagueiro, 25 anos, já esteve no Internacional em outra oportunidade, uma passagem muito discreta, ele fez cerca de 20 partidas naquela passagem internacional. E nesse último ano ele esteve no Atlético Paranaense, ele foi campeão no Atlético Paranaense, quando, né, o Atlético Paranaense teve um bom momento, mas ele também foi rebaixado no último ano, e ele jogou muitas partidas, ele foi um dos jogadores, na verdade ele não foi um dos, ele foi seguramente o jogador que mais jogos jogou pelo Atlético Paranaense no ano passado. Inclusive tem uma curiosidade muito interessante sobre o Kaique Rocha, que é um levantamento do SofaScore. O Kaique Rocha foi o jogador com mais minutos em campo no planeta Terra no ano de 2024. Então, se tu pegar todas as ligas mais importantes do mundo e somar o que todo mundo jogou, todos os atletas jogaram durante todo o ano de 2024, nenhum atleta esteve mais minutos em campo do que Kaique Rocha no ano passado. Isso não faz dele um jogador melhor, isso não faz dele uma solução para a zaga do Internacional, mas isso nos dá um indicativo de que ele é um jogador que está muito bem fisicamente, 25 anos, está no auge da carreira dele. Tomara que ele possa ajudar o Internacional nesse ano. Eu, sinceramente, agora aqui entre nós, me chama muito a atenção o conselho do Internacional barrar a contratação do Leandro Damião, que é um centroavante, uma peça que fez muita falta no jogo de ontem, e não barrar a contratação do Kaique Rocha, que é um cara que nunca fez uma grande temporada na carreira. Tu não tem nenhuma temporada na carreira do Kaique Rocha que tu diga, nossa, essa temporada ele jogou uma barbaridade, foi muito importante. Isso nunca aconteceu. Kaique Rocha, ele sempre foi, na melhor das hipóteses, um zagueiro para compor elenco, para compor o grupo, né? Não é solução para o Internacional. E arrisco a dizer que não é solução nem para o grupo do Internacional. Mas tá aí, foi o anúncio feito no dia de ontem. Essa é a minha opinião, né? Por tudo que eu já vi dele, não acho que ele seja uma solução para o Inter, mas o conselho de gestão do Inter pensa o contrário. Além do Kaique Rocha, a gente tem o anúncio do Johan Carboneiro, jogador que veio do Racing, da Argentina, campeão da Sul-Americana. É um jogador de ponta, né? Um jogador de lado de campo, é um atacante, mas não é um atacante que faz muitos gols, que participa muito ativamente. Na última temporada ele fez 37 partidas pelo Racing e marcou apenas 5 gols. Ele custou para o Internacional $350 mil, né? E o Inter tem um empréstimo por 1 ano, então, durante todo o ano de 2025, opção de compra lá no final do ano. A verdade é que o Johan Carboneiro, ele nunca foi um jogador
de referência nos seus clubes. Ele teve um bom início lá no Once Caldas, depois ele nunca conseguiu repetir esse bom início do Once Caldas. Para tu ter uma ideia, ele era um jogador de grupo no Racing, ele não era um titular, ele não era um jogador de referência. Ele nem entra na partida final da Sul-Americana, ele fica no banco. Então ele é um jogador que era para compor o grupo do Racing e vem para o Internacional para compor o grupo do Inter para esse ano. Espero que ele seja útil, espero que ele consiga trazer algo de bom, espero que ele se reencontre na carreira no Internacional. Ele ainda é jovem, então ele tem condições de ter essa retomada na carreira no Inter. Mas é outro jogador que também não dá para o torcedor criar grandes expectativas, é um jogador para compor elenco, né? E essas são as duas novidades de anúncio que o Internacional fez. Mas a gente tem algumas outras informações sobre o mercado de transferências que eu quero trazer aqui para vocês. Lembra que eu falei algum tempo atrás que o Alan Patrick tinha recebido uma proposta de um clube da MLS no valor de 5 milhões de dólares? Que o Inter recusou essa proposta? Então, a informação que a gente tem é que esse mesmo clube dos Estados Unidos, da MLS, ligado à MLS, a Liga Americana, ele vai vir de novo, ele vai vir com uma nova proposta. E parece que a proposta vai ser em torno de 7 milhões de dólares. Então vai aumentar de 5 milhões de dólares para 7. O Inter não tem interesse em vender o Alan Patrick, e o principal motivo do Inter não ter interesse em vender o Alan Patrick é que não tem um substituto. O Inter não tem um substituto dentro do grupo e o Inter não enxerga no mercado a possibilidade de ter um substituto que ele possa contratar. Né? Tipo, vendi o Alan, vendi por X milhões de dólares. Quem vai ser o substituto? Quanto vai custar esse substituto? Entende? O Internacional não tem esse jogador no radar ou no horizonte. Não tem um plano A. Tipo, se vender o Alan, a gente vai trazer o fulano. Não existe isso. O mercado não oferece esse tipo de atleta. O Alan Patrick é um atleta raro no futebol brasileiro e, por que não dizer, no futebol das Américas, né? Então, o Inter não tem interesse de vender. 7 milhões de dólares não deve ser o suficiente para o Inter mudar de ideia, mas, né, quanto será que custa para fazer o Inter mudar de ideia em relação ao Alan Patrick? É uma boa pergunta. Outra informação que a gente tem é em relação ao Vitão. Na verdade, a gente já deu a notícia também alguns dias atrás. O Internacional teria recebido uma proposta do Flamengo de 10 milhões, sendo que 4 seriam para abater a dívida que o Inter tem com o Thiago Maia, e aí o Flamengo desembolsaria 6, mas daí não são dólares, né? São euros, né? Essa é a proposta. O Inter supostamente teria feito uma contraproposta de 10 mais 4 do Thiago Maia. O presidente Alessandro Barcelos, em contato com Wagner Martins, do Grupo RBS, negou essa informação. Essa informação tinha circulado lá no centro do país. Mas a informação que chega agora dos bastidores do Internacional é que o atleta tem interesse nessa negociação, o atleta tem interesse em jogar no Flamengo. Ele acredita que isso pode ser importante para a carreira dele, para a seleção brasileira e talvez ser um passo importante num voo maior. E essa questão do atleta querer jogar no Flamengo pode fazer com que o Internacional mude de ideia em relação a vender o Vitão, tá? Então essa é a informação que a gente tem de bastidor. Claro que o Inter quer mais dinheiro do que o Flamengo ofereceu, mas com a vontade do atleta de sair, né, a suposta vontade do atleta de sair, isso poderia facilitar uma negociação caso chegue uma proposta que agrade o Internacional pelo Vitão, tá? Lembrando, isso é informação de bastidor, isso é rumor, a gente não tem nenhuma confirmação do atleta, a gente não sabe se o atleta realmente quer sair, né? Que se o atleta externou, tipo, eu quero ir para o Flamengo. A gente não sabe disso oficialmente, a gente não tem nenhuma palavra do atleta sobre isso. O que a gente tem é um rumor, uma informação de bastidores, é aquela rádio corredor que chegou, né? Então, será que o Vitão vai sair? Eu diria que o Vitão para a zaga, para o sistema defensivo do Internacional, é a mesma coisa que o Alan Patrick é do meio para frente. Não tem substituto para o Vitão no mesmo nível, né? A gente sabe que é muito mais fácil tu substituir um zagueiro, por melhor que ele seja, do que um meia atacante,
porque destruir é muito mais fácil do que construir, né? Estamos de acordo sobre isso. Mas a verdade é que não há substituto para o Vitão no futebol brasileiro, porque o Vitão é o melhor zagueiro em atividade no futebol brasileiro. Não existe um zagueiro melhor do que o Vitão em atividade dentro do futebol brasileiro. Então, não vai ter substituição para o Vitão à altura. Mas, dependendo do valor, dependendo da questão financeira e se o atleta realmente quiser sair, acho difícil segurar. Porque no futebol a gente sabe que a vontade do atleta tem um peso muito grande, né? E uma última informação que não é de mercado da bola, mas que reverbera no mercado da bola, para finalizar de Inter, é a lesão do Bruno Gomes, né? O Bruno Gomes é uma notícia muito triste, uma notícia muito ruim ontem, né? A lesão do Bruno. Saiu ali a confirmação, ele teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo, que é a perna de apoio, né? Ele vai ser submetido a uma cirurgia nos próximos dias e vai começar o seu processo de reabilitação. Até aí, até essa informação, isso é oficial, vem da assessoria de imprensa do Internacional. Agora, o que se sabe ali, o que se especula pela experiência que a gente tem fazendo cobertura, sabendo de outros atletas que tiveram exatamente esse mesmo tipo de lesão, o tempo estimado de recuperação do Bruno Gomes é entre 6 e 8 meses. O que isso significaria na prática? Que o Bruno Gomes não joga mais na temporada de 2025, porque mesmo que se recupere a pleno, né, em 7, 8 meses, ele vai ter todo um período de recondicionamento físico para pegar ritmo, ele vai entrar numa fase do ano em que todo mundo vai estar voando. Então eu acho muito improvável que o Bruno Gomes volte a jogar em 2025. Uma pena, né? Porque seguramente era um dos melhores laterais direitos em atividade no futebol brasileiro, que ele possa não ter sequelas dessa lesão que é muito grave e possa se recuperar no seu melhor nível, até porque se o Bruno Gomes voltar a jogar lá no início de 26, no seu melhor nível, e tiver um bom primeiro semestre, quando chegar no meio do ano, que é quando abre a janela de verão ali na Europa, que é quando eles montam os elencos para a próxima temporada, certamente ele vai estar apto para ir para a Europa, porque futebol para isso ele tem, e ele se achou na profissão como lateral direito. Então torcer para a recuperação dele, para que ele possa voltar no melhor condição possível, ajudar o Internacional e conseguir deslanchar na carreira, como ele estava muito perto de fazer agora, né? E com a lesão do Bruno Gomes, assim como outras questões, se acrescenta na lista de posições que o Inter está procurando no mercado agora um lateral direito. O Inter trouxe o Jonatas, que não teve oportunidade praticamente, né? Trouxe o Aguirre, que está jogando improvisado na lateral esquerda, mas tudo indica que o Inter deve trazer mais um lateral direito para fazer sombra para o Aguirre, já que aparentemente o Jonatas não deve ser esse cara. Em relação ao mercado do Inter, o Inter ainda busca um lateral esquerdo. Nos próximos dias já deve começar a contar com o Bernabei, mas precisa de um lateral esquerdo para fazer sombra para o Bernabei, para ter um substituto para o Bernabei numa eventual saída dele. E o Inter ainda busca pelo menos mais um zagueiro. Se perder o Vitão, mais 2 zagueiros. Nesse momento, enquanto tem Vitão, busca pelo menos um zagueiro. E ainda busca um volante camisa 5, porque sabe que não pode contar com o Fernando em todas as partidas. O Rômulo está indo para o México, né, não joga mais, e o Ronaldo é o jogador que veio, mas a gente ainda não tem uma certeza em relação ao Ronaldo, né, então precisaria ter mais um jogador com aquela característica do volante camisa 5, que é aquele cara que protege a defesa, né. Então o Inter ainda tem bastante movimentação de mercado para fazer. Agora vamos falar de Grêmio, porque o Grêmio também tem novidade, e a novidade é que Thiago Volpe é o goleiro do Grêmio. Tá muito definido isso, acho que só uma reviravolta, uma coisa muito extraordinária pode mudar essa situação. Thiago Volpe deve ser anunciado o novo goleiro do Grêmio nos próximos dias. A informação que se tem é que hoje, ainda nessa semana, na quinta-feira, o Volpe deve finalizar o processo de rescisão do contrato junto com o Toluca, e deve chegar em Porto Alegre no final de semana. Então, se confirmar, as coisas seguirem conforme o planejado, Volpe finaliza então o seu contrato, já chega em Porto Alegre, assina e já deve ser apresentado, tá? O Gustavo Quinteiros, treinador do time, falou ontem, depois do jogo, sobre o Thiago Volpe. Vamos abrir aspas para o Gustavo Quinteiros, tá?
A ideia era que continuasse o Marquezinho, mas tomaram a decisão dele ir. Então temos que buscar um substituto. Temos um preparador de goleiros, que é o encarregado de decidir conosco quem será o substituto. Volpi é uma das possibilidades. Não há muitas possibilidades. Tomara que ele possa dar ao time o que necessitamos, disse o técnico. Ou seja, né? Não tem tu, vai tu mesmo. Não tem tu, vai tu mesmo. Não tem muita opção de escolha. O próprio técnico fala sobre isso. Então o Volpi deve ser o novo goleiro do Grêmio. Deve estar em Porto Alegre no final de semana para ser anunciado oficialmente, tá? Além do goleiro, o time também precisa de reposição para os outros jogadores que deixaram o elenco na virada de ano, né, no fim de 24. Né? Então a gente tem ali o caso do Diego Costa, do Soteldo, do Reinaldo, do Jeromel, né, do Fábio, que se aposentou. E ainda tem a questão do Kahneman, que não é aposentado, mas tem uma lesão ali que vai tirar ele dos gramados por muito tempo. Então o Grêmio precisa de uma série de reposições, uma série de posições, né? Pelas contas que a gente tem aqui, o Grêmio precisa de pelo menos 2 zagueiros, no mínimo 2 zagueiros, precisa de pelo menos um lateral esquerdo com condição de ser titular, ele precisa de pelo menos um centroavante, e a posição mais importante, segundo o treinador, é um atacante de velocidade pelos lados. E aí eu quero abrir aspas para o Gustavo Quinteiros mais uma vez, porque ele explica por que esse jogador ele é tão importante. Vamos lá. É uma posição importante para a ideia de jogo que temos. Estamos buscando a possibilidade de incorporar de forma urgente um jogador que tenha as características para jogar nessa posição. Temos jogadores na seleção sub-20, na Copinha, mas precisamos de jogador de experiência nessa posição para ter mais variações. Ou seja, não vai vir nenhum jogador jovem promissor para essa posição. Vai vir um jogador experiente, um jogador experimentado, um jogador que já tem uma trajetória no futebol, né? Então não vai ser um menino, não vai ser uma aposta, aparentemente. E também um jogador polivalente, um jogador que tenha recursos técnicos para ter variações, conforme o técnico diz. Se ele é um jogador de velocidade, um jogador de ponta e ele precisa de variações, certamente são as questões táticas e de movimentação do atleta, de recomposição para ajudar a defesa. E aí os jogadores de ponta eles têm uma série de características muito distintas, né? Ele pode ser um jogador que tem que amplia mais o campo, né? Que joga mais aberto, mas também ele pode ser um jogador, por exemplo, que jogue do lado direito com a perna esquerda para poder fechar para o meio, dar aquela fatiada e finalizar para o gol. A gente não tem exatamente todos os detalhes do tipo de jogador que o Quinteiros tem no radar, mas a gente sabe, pelo que ele disse, 2 coisas. Primeiro, não vai ser um rapaz jovem, não vai ser uma aposta. E segundo, precisa com urgência. Será que o Grêmio já tem esse cara engatilhado? Acho que a gente tem que ficar de olho, porque o Grêmio deve anunciar o seu novo atacante de velocidade de ponta nos próximos dias. E são essas as informações que a gente tem por hoje. Já começou o campeonato estadual, a janela de transferências, o mercado da bola está muito aquecido. Pelas necessidades que a dupla Grenal tem, a gente ainda vai ver muita movimentação durante o mês de fevereiro, né, até o final de janeiro, durante o mês de fevereiro. Então vamos ficar de olho, que ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte, tem muita coisa para acontecer. Segue a Rádio Galera, clica aqui no curtir, dá um joinha, assina o sininho, segue a gente aqui no YouTube, que vai ser muito legal. A gente vai trazer muito conteúdo bacana, eu tenho certeza que vai valer a pena. Até a próxima e tchau!